Cantinho do churrasco. Não trouxe cerveja? Vai buscar. Só bebo depois das 6. Tudo a ver com o universo de quem? Dos homens. Isso mesmo. A aulinha de hoje foi pensada, idealizada, tudo projetado aqui, ó, pensando nos meninos, porque eles também gostam de peças artesanais. E essa aulinha de hoje, ó, nós estamos usando poucos gabaritos e muitas ideias. Às vezes, eu até comento isso na aulinha, tá? Que daqui a pouquinho eu já vou colocar aí para você. Mas às vezes a gente fica pensando assim: um gabarito de círculo, para que eu preciso, né? Tenho tanta coisa em casa que me serve. Um prato de sobremesa, um prato de sopa, um prato de salada. Mas prato foi feito para comer, né? Então vamos investir um pouquinho no nosso material, nas gracinhas que a gente precisa para o nosso artesanato. Então esse gabarito de círculo, ele é coringa aqui no ateliê. Eu uso praticamente todos os dias, então eu super recomendo, tá bom? E agora, chega de lero-lero, vamos para a bancada, porque a aulinha tá cheia de dicas, tá bom? Eu espero que você goste, e se você gostou, deixa eu saber disso, deixa seu joinha aí nesse vídeo, deixa os comentários, que a gente ama ouvir os comentários de vocês. Ouvir não, ler os comentários de vocês, né? E se você gostou muito, compartilha lá nas suas redes sociais também, lá no Facebook. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? E vem participar também do nosso grupo do WhatsApp. Na empresa Drissol, nós temos um grupo que é para todas as pessoas que amam trabalhar com artesanato em EVA e amam produtos Drissol. Então a gente está aqui sempre trazendo muitas aulinhas, muitas dicas para todos vocês, com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho. E chega então, vamos para a bancada, vamos aprender a fazer essas peças? Vem! Bom, galerinha, agora que eu já apresentei para vocês as peças prontinhas, eu vou falar para você um pouquinho sobre os gabaritos, tá bom? Vou utilizar esse daqui, ó, que é o 761. Vou utilizar também o alfabeto de 2 tamanhos aqui, tá? No site Drissol, você vai encontrar 4 tamanhos. Eu tô utilizando os 2 menores. Esse daqui, ó, tem 2,5 centímetros, se eu não me engano, deixa eu medir ele aqui, ó. 2,5 centímetros, tem a altura dele, tá? E esse daqui é 4,5 centímetros. Isso mesmo, ó. Então, comprando esses dois aqui, você já consegue fazer essas plaquinhas. Se você quiser comprar já os 4 tamanhos, eu super recomendo. É ótimo, porque daí você fica para ter, utilizar em vários dos seus artesanatos aí, em várias plaquinhas, em várias peças. Esse daqui eu uso muito para fazer caderno, então é um tamanho excelente, tá bom? E esse daqui para sala de aula também é muito bom. Bom, então agora que eu mostrei esses 3 aqui para você, eu vou mostrar a plaquinha que nós vamos utilizar esse molde aqui, ó, que ele não tem segredo nenhum. Vou mostrar para você como eu fiz. Deixa eu puxar minha fita métrica aqui de novo, para falar para você direitinho. Vou até tirar isso daqui para cá agora, porque eu já expliquei ele, né? Eu vou tirar do campo de visão aqui, ó. Então, é o seguinte, ó. Para palavrinha maior, eu fiz assim, ó. Eu peguei o meu papel, tô com a fita métrica do lado ao contrário. Peguei o meu papel aqui, ó. Eu tenho aqui 33,5 centímetros. Essa daqui, eu tô utilizando um papel qualquer que eu tinha aqui, ó, porque eu não tinha um gabarito desse daqui, né? Então, eu peguei um papel qualquer, um papel de rascunho aí, tá? 33,5 centímetros. É a maior. Aí, eu dobrei ao meio assim, ó, e cortei uma pontinha aqui, ó. Isso aqui é tão simples que eu nem preciso colocar molde para vocês, até porque nem vai caber na nossa folha A4, né? Eu emendei um pedacinho aqui, ó, com fita crepe mesmo, tá? Então, o tamanho maior aqui, ó,
é 33 centímetros e meio. Então, para cada palavrinha, para a palavrinha cerveja, eu coloquei 33,5. Para buscar, 30 centímetros e meio. A palavrinha trouxe, eu coloquei 27 centímetros e meio. A palavrinha não, 21 centímetros. E a palavrinha vai, 21 centímetros, tá? Então, vou mostrar uma aqui que nós vamos continuar com ela, ó. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei a letrinha para ver o tamanho, depois eu fiz esse corte aqui, tá? Coloquei aqui no meu papel, depois eu fiz aquele corte lá. Então, ó, eu fui fazendo assim, ó, 21 centímetros e meio, depois 27 centímetros e meio, depois eu fui colocando assim, tá? Foi isso que eu fiz para essa daqui, ó. E e esse daqui, ó, é do relógio, tá? Da plaquinha do relógio que eu mostrei para você no início. Conforme for o decorrer da aula aí, vou mostrando uma coisinha e outra para você ir relembrando do que eu falei no início, né? Para você ir relembrando. É muito simples também, ó, bem simplesinho, ó. Fiz um cortezinho aqui, que aqui é um pouquinho maior, e daí eu fui colocando, diminuindo aqui, ó, tá bom? E quantos centímetros tem esse daqui? Vamos ver, que eu vou falar pra você, que eu tinha esquecido dessa informação aqui. 7 centímetros, mas pode ser que você queira fazer maior ou menor. Aí, se você for fazer maior, você aumenta aqui um pedacinho. For fazer menor, você corta um pedacinho mais. Segue mais ou menos a ideia aqui desse daqui que eu fiz, tá? E a altura desse aqui, ó, são 7 centímetros para todas as plaquinhas. Então, são 5 plaquinhas, né, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 plaquinhas, todas elas têm a mesma altura, que são 7 centímetros. Dobra ao meio, faz um corte aqui, ó. E depois, ao tamanho de cada uma aí, né? Vou repetir para você, então, ó. A palavrinha cerveja, 33,5. Se você for fazer, já anota aí, tá bom? A palavrinha buscar, 30 centímetros e meio, trouxe 27,5, não, 21 centímetros e vai 21 centímetros também. Vale a pena você observar como é que ficou a minha direitinho, depois se você quiser, olha lá pelas fotos, tá? Nas minhas redes sociais, Adriana Gimenez Artesã, ou da empresa Drissol, Drissol Arts. Daí você vai encontrar tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente costuma postar as fotos. Aí você vai lá e olha, eu acho que ficou muito grande. Então, você pode fazer o seu menorzinho. Eu acho que ficou pequeno. Aí você pode aumentar o seu. Tô passando para você as medidas que eu fiz exatamente do meu aqui, tá bom? E agora, nós já vamos passar para essa parte aqui, ó, dessa plaquinha. Vou mostrar já para você como é que eu fiz tudo aqui, tá? Dessa plaquinha aqui. Então, vamos lá. Vamos começar explicando para você o que que eu fiz aqui nessa plaquinha, ó. Eu marquei aqui o centro, marquei com a minha régua e com uma pontinha assim, ó, como chama isso? Perdi a palavra. Pinta bolinhas, tá bom? Então, eu marquei aqui para ficar só o sinalzinho. Ou você pode marcar também com um palitinho de churrasco, sem nenhum problema. Eu vou aproximar aí para você olhar, ó, para você ver, ó. Tá vendo? Essa marcaçãozinha. Você pode utilizar a régua para ajudar você auxiliando aqui, se você tiver uma régua de alumínio. Ou então, você faz a mão livre mesmo. Eu fiz a mão livre e vou fazer assim também aqui para mostrar para você. O que que eu tenho aqui, ó, na minha bancada? Isso aqui é uma tábua que eu uso com ferro de passar roupa para usar aqui no artesanato. Então, eu tô só colocando como um apoio. Vou explicando para você que às vezes você olha e fala assim, eu não posso fazer aquilo porque eu não tenho aquela tal coisa que a Adriana usou lá, né? Então, é algo muito simples. E por que que eu tô utilizando isso aqui no vídeo agora com vocês? Geralmente, quando eu tô trabalhando aqui sem estar gravando vídeo, tá fazendo live, eu trabalho na minha bancada, que ela é de vidro. Então aqui eu posso colocar tudo. Dá para colocar o ferro, dá para colocar a chapinha, dá para colocar tinta, não tem problema. Até a cola instantânea, se cair, depois a gente consegue limpar. Porém, quando eu tô fazendo vídeo, eu coloco um fundo aqui para não ficar dando reflexo para vocês. Então, por esse motivo, eu tô colocando aqui, então, essa minha base, tá?
E agora, tô colocando essa outra aqui, ó, que é uma madeirinha. Por que que eu tô fazendo isso? Eu não quero queimar a minha base lá, meu tecidinho, porque eu vou usar agora um ferrinho de solda. Eu optei em fazer esse detalhe aqui, com o ferrinho de solda. Se você não tiver o ferrinho de solda, você tem a opção de fazer com giz pastel, com tinta PVA ou tinta acrílica. Você pode fazer uma sombra um pouco mais forte aqui para dar um destaque, tá? Esse daqui que eu utilizei o esqueci o nome? Pronto, lembrei o nome, ferro de solda. Às vezes dá uns 5 minutos, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, e vou aproximar aqui para você ver e vou dar a sequência aqui na minha bancada, tá? Para você ver como eu fiz e como você pode fazer. Tem várias outras formas, né? Muito cuidado com isso, porque ele é bem quente. Vem com ele essa pecinha aqui, ó, esse suporte, sabe? Para você deixar ele assim, ó. Eu não consegui me acostumar com isso aqui. Tô mostrando para você o que vem, mas eu não consegui. Então, eu deixo em cima da minha mesa, que ela é de vidro, que suporta também, não tem problema, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou encostar aqui, ó, na minha beirinha aqui do meu EVA. Observa que tá saindo uma fumacinha aí, tá vendo? Porque ele tá dando uma queimadinha aí, ó, tá? Então, eu posso, não precisa colocando certinho, você vai colocando meio bagunçadinho aí, ó, pra ir ficando bonito, tá? Vai dando esse efeito. Então, ele dá uma queimadinha, ele escurece, tá vendo, ó? E aqui na bancada é mais rápido pra conseguir fazer isso, ó. Então, ó, vou colocando aqui, vou queimando aqui, ó. Será que dá para fazer com alguma outra ferramenta além desse ferrinho de solda? Não sei, eu desconheço, tá? E aqui na lateral eu fiz também, ó. Então, eu vou encostando aqui. Esse é um processo que eu utilizei em todas as peças, mas eu vou fazer só essa daqui para você e depois eu vou explicando como eu fiz as outras. Porque é um processo que ele é repetitivo, então vai ficar muito longo aí o vídeo se a gente permanecer fazendo a mesma coisa, tá? Aí, ó, agora aqui eu vou buscar uma melhor posição aqui para mostrar para você. Geralmente eu faço assim, tá? Mas aqui eu acho que vai ficar melhor para você aqui no vídeo assim, ó. Então, eu vou posiciono aqui o meu ferrinho de solda, ó. Se você quiser uma marcação bem fraquinha, você vai deixar sua mão mais leve e mais rápido. Se você quiser mais forte, mais profunda, por exemplo, aqui, ó, eu deixei bem mais profundo do que aqui no meinho, ó, tá vendo? Aí, você vai deixar sua mão mais pesada lá, tá? E também tem uma coisa assim, ó, não precisa que todos fiquem iguais. Fica legal também se você fizer algo diferente, né? Então, ó, agora eu não vou falar para não tremer. Pronto. Praticamente todas as peças eu fiz assim, desse jeitinho, sem utilizar régua. Se você não sentir essa segurança, você põe a sua régua de alumínio. Não vá colocar a régua aquela régua de plástico, tá? Que senão vai estragar. Eu não vou mais utilizar aqui nessa peça esse ferrinho de solda, mas em outra peça eu vou mostrar para você como é que eu fiz, né, uma outra parte lá. Então, depois na próxima etapa eu faço isso também. Agora eu já desliguei ele, já deixei ele longe de mim, porque se isso cair em você, se você encostar em algum lugarzinho, vai doer e muito, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Antes de dar continuidade aqui nessa peça, eu vou mostrar para você como é que você faz, se você nunca utilizou o gabarito, né? Como é que você faz para você riscar na sua peça, para você marcar? Eu vou fazer a letrinha O aqui com vocês, tá? Vamos procurar a letrinha O. Muito bem, encontrada com sucesso. Vou posicionar aqui, ó, no meu EVA. E vou pegar alguma coisa para marcar. Pode ser palito, pode ser o agulhão, pode ser o pinta-bolinha, pode ser o que você achar melhor aí para você, tá? Então, ó, você marca aqui do lado de dentro. Peguei a letrinha O para você ver como é que eu faço para utilizar essa tesoura aqui, ó, que eu adoro ela, né?
Tava fora da sua direção aí, né? Pronto, já encontrei o foco aí, né? Ó, daí agora eu venho aqui e marco por fora também, ó. Se você tiver dificuldade na hora do corte para utilizar, para cortar, porque você não tá conseguindo enxergar, eu aconselho que você marque então com lápis. Mesmo assim, vai ficar aparecendo assim o grafite um pouquinho do lápis, tá? Eu não gosto de utilizar o lápis, mas caneta nunca. No máximo, você usa o lápis bem de levinho, ou uma lapiseira que tem a pontinha bem fininha, né? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra você, ó. Tá vendo? Tá a marcaçãozinha aí, ó. Então, agora eu venho com a minha tesoura. Essa tesoura aqui é a tesoura 40 graus, que você também encontra aí no site Drissol. Então, ó, eu vou colocar a minha tesoura aqui na marcação e vou fazer o corte. Tô cortando devagar pra você ver que dá certinho nessa marcação aqui, ó, onde eu coloquei, dá certinho para enxergar, tá? E observa que a minha tesoura, ela tá só no movimento abre e fecha, não tô movimentando a mão da tesoura. Movimentei só o EVA. E aqui no centro, eu posso fazer um corte nele, tá? Ó, fiz um cortezinho aqui, usei só o estilete para abrir esse primeiro corte. E agora, eu coloco a minha tesoura aqui, ó, por baixo. Se você colocar por cima, o seu corte não vai ficar legal. O correto é você colocar aqui por baixo, ó. Aí, eu venho e faço esse corte. Essa tesoura aqui é uma tesoura que ela tem a pontinha dela, que ela é curva. Então, ela vai facilitar esse corte aqui dentro dessa peça, que ela não é uma peça tão pequena, né? Tem esse outro aqui, ó, que é menorzinho ainda, mas dá super bem para cortar com essa tesoura aqui, tá? Então, ó, você vai fazer a mesma coisa, movimento abre e fecha da tesoura. Muito bem. E agora, nós vamos fazer um processo que é o processo de luz nessa letrinha aqui, tá? Na letrinha, nas peças que são preta, eu usei só a luz, eu não fiz sombra nela, tá bom? Se você quiser fazer aí, você pode fazer. Então, eu vou utilizar aqui a tinta óleo, que eu tenho até um pouquinho dela aqui na minha bandejinha, ó, com o pincel 4230 da Condor, tá? Eu gosto bastante dele, é de cerda macia. Então, eu venho aqui, ó, põe um pouquinho de tinta, é essa tinta aqui, ó, que eu uso, tinta óleo. Dá pra fazer também com a tinta PVA ou tinta acrílica, mas a minha preferência é a tinta óleo. Coloca bem pouquinho assim, ó. Depois eu venho aqui e trago pra cerda do meu pincel, ó. Vou misturando aqui assim, ó, tá? E venho aqui e faço esse processo aqui, ó. Assim, desse jeitinho, ó. Então, eu vou sombreando aqui a minha peça, ó. Sombreando, não. Eu vou colocando luz aqui na minha peça. É branco. Branco é luz, não é sombra. É que eu tô muito acostumada a falar sombra aqui com vocês, né? Então, ó, tá prontinha a letrinha O. Mas eu deixei uma outra aqui prontinha pelo seguinte. Essa daqui eu vou deixar aqui no cantinho, ó. Esse EVA que eu cortei aqui com vocês agora, ele tem a espessura um pouquinho maior que esse daqui, ó. Esse daqui eu já fiz todas as letrinhas iguais, da plaquinha toda. Então, aquele lá, como ele tá diferente, e eu não tinha mais desse EVA aqui, né? Eu só cortei naquele lá, mas é a mesma coisa, ó, tá aqui. E agora, nós vamos colocar, então, nele um ilhós, mas daqui a pouquinho. Agora, eu vou terminar esse processo aqui da pintura com da plaquinha, tá? Pra plaquinha aqui, ó, eu utilizei o seguinte, utilizei esse pincel aqui, deixa eu guardar isso que eu não vou mais usar agora, e esse daqui também. Eu utilizei esse pincel aqui, ó. Comprei em loja de artesanato e ele tá escrito nele aqui, ó, pátina. Mas se você não encontrar esse pincel, ou se você achar que não tem necessidade de comprar esse pincel só para fazer esse processo, né? Você pode também utilizar uma escova assim, ó, tá? É uma escova de lavar roupa. Essa daqui, por coincidência, também é da Condor.
Será que eu tenho muito produto Condor? Tenho, né? Eu gosto muito da qualidade dos produtos da Condor. Então, aqui, ó, você vai conseguir o mesmo efeito, tá? De deixar ele meio riscadinho, meio bagunçadinho aí. Como as minhas peças eu já fiz todas elas utilizando o pincel, para ficar no mesmo padrão, eu vou utilizar o pincel. Se você não quiser, não tiver, você pode utilizar essa escova aqui, escova de lavar roupa, tá? E dá super certo para fazer isso. Quando eu não tinha o pincel, eu fazia com essa escova aqui. Então, agora, para esse processo aqui, ó, que foi que eu fiz, ó? Eu passei a tinta dessa maneira aqui, ó. Vou pegar a minha outra bandejinha. Eu tenho uma bandejinha para tinta óleo e tenho uma bandejinha para a tinta acrílica. Depois, a tinta acrílica, ela não fica uma mancha muito forte, ó. Dá para limpar melhor a bandejinha. Já a tinta óleo já fica bem marcadinho. Então, eu uso cada uma lá no seu, ó. Então, aqui, ó, eu sempre uso bege, aqui sempre o pink, aqui sempre o verde, vou permanecendo assim, tá? Aí, ó, vou colocar um pouquinho de tinta aqui na minha bandejinha. Essa aqui que eu tô usando é Arena Lavanda, a cor dela, tá? Aí, é um tonzinho de um beijinho aí, tá? O que que eu vou fazer, então, ó? Eu coloco um pouquinho aqui, ó, na minha bandejinha. Se você for utilizar como é que chama? Se você for utilizar a escova, você vai fazer o mesmo processo. Vou tirar a letrinha daqui, porque vai que eu suje ela, né? Então, agora eu venho aqui no meu pincel, eu vou sujar aqui a pontinha do meu pincel. A cerda desse pincel é uma cerda bem dura, tá? Sujo aqui, se for pouco, depois eu coloco mais. E eu venho aqui, ó, esqueci de fazer uma coisa antes, esqueci. Ainda bem que eu lembrei. Na hora do vídeo, é muita informação, às vezes a gente acaba esquecendo alguma coisa, né? E eu não vou cortar, não vou editar, tá bom? Então, ó, eu venho aqui, sujo um pouquinho com a tinta óleo bege, marrom, terra, essa é a cor que eu tô utilizando aqui, tá? É um tom de terra. Então, eu venho aqui, ó, só nesse lugarzinho aqui, onde eu fiz essa marcação aqui, ó, com o ferrinho de solda. Venho aqui e faço aqui, ó. Se ficar muito escuro, você tem a opção de retirar um pouquinho, tá? Mas não dá para tirar muito. Então, ó, você pode vir com um paninho assim, ó, e você vem, se você carregar demais, vem aqui e você consegue retirar um pouco, ó. Fica um pouco aqui no paninho, tá? Mas, se você não tá acostumado a utilizar a tinta óleo, você tem a opção de fazer um teste primeiro aí no EVA, para saber que tom que vai ficar aí para você, tá bom? Então, ó, fiz essa parte aí da tinta óleo. Agora que eu vou fazer aqui, então, no meio, uns leves riscos aqui, ó, tá vendo? Para eu poder deixar ele assim, ó, bagunçadinho, assim, bonitinho, tá? Você vai fazer do jeitinho que você achar melhor aí, do jeitinho que você quiser. Eu gostei assim. Agora, esse pincel aqui para lavar, você vai lavar igual você lava os seus outros pincéis. Põe lá na água corrente, para lá e para cá, para lá e para cá. Usa aquele produto, depois eu mostro para vocês uma escovinha para limpar pincel e é ótimo. É super baratinho e vale muito a pena ter, tá? Então, agora eu vou deixar esse daqui secar, porque eu carreguei um pouquinho aqui de tinta, ó, tinta acrílica, tá? Vou deixar ele aqui no cantinho secar. Enquanto ele seca, nós vamos fazer o ilhós. Vamos colocar o ilhós na letrinha O. Eu fui colocando uma letra sim, uma letra não, para não ficar muita coisa assim, olhando, enxergar muito ilhós, certo? E a cor que eu escolhi do ilhós para usar na letrinha foi a cor... Qual foi? O branquinho, ó. Então, nós vamos fazer assim, ó, depois na montagem, ó. Eu escolhi o branco. Por que o branco? Porque eu usei uma cor só como padrão para todas as letras e para todas as plaquinhas. Então, eu tô utilizando o branquinho. Porque você viu que elas conversam entre si lá, né? A combinação entre o bege, o marrom, o preto, o vermelho, são essas cores que eu tô utilizando. Então, eu vou colocar aqui um ilhós branco, tá? Esse ilhós você também encontra
no site Drissol. Essa caixinha aqui de ilhós. E vem com uma ferramenta aqui, ó, aqui dentro, que é para colocar o ilhós. Mas eu admito para você que eu nunca utilizei e eu nem sei como é que utiliza isso aqui. Eu sei que acho que precisa de um martelinho, tá num lugar com apoio um pouco melhor, assim, mais seguro. Que não é o meu caso, que eu aqui trabalho na mesa de vidro, né? Minha bancada é de vidro. Mas dá para ser utilizado. E eu utilizo, como eu já tenho aqui no ateliê, eu utilizo esse furador aqui, ó. Ele é chamado de Big Bite Crop-A-Dyle 2, tá? Você não precisa ter uma ferramenta dessa só para colocar o ilhós. Eu uso porque eu já tenho ela aqui, porque eu já utilizo aqui em outras coisas no ateliê. Então, para mim, ficou mais prático, tá? Então, eu já nem quis aprender como é que utiliza aquela outra ferramenta lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um furinho. Aqui, ó, eu tenho 2 furinhos, que eu posso fazer um menor e um maior, e depois aqui eu vou fechar o meu ilhós. Então, eu vou fazer o furinho que eu fiz no maior, e eu coloquei o ilhós sempre na parte de cima de cada letrinha. Então, é isso que eu vou fazer aqui agora, ó. Vou só posicionar e vou fazer o corte do EVA, ó. É fácil e simples para cortar, ó, tá vendo, ó? Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou colocar o ilhós. Então, eu venho aqui, coloco o ilhós aqui, e eu preciso fechar, porque senão ele vai sair daqui, tá? Então, para fechar, eu faço o seguinte, eu trago aqui pra frente, e aqui eu utilizo, pro EVA, eu utilizo o A1. E para papel, eu utilizo o C2. O que é isso, Adriana? Aqui, ó, tem um númerozinho e uma letrazinha, tá? Que é 1, 2, 3, 4 e A, B, C, D. E daí, então, eu utilizo para o EVA o A1. Então, agora é só eu encaixar aqui, ó. Encaixo ele lá direitinho e pressiono para fechar. Na bancada e aqui no vídeo é ruim para mostrar para você, sabe? E ele é grande, tá? Ele tem um pouquinho de peso. Geralmente, quando eu vou fazer isso, eu faço até no meu colo, sabe? Então, aqui agora, ó, já fechou o meu ilhós. Tá vendo? Agora, o meu ilhós não sai mais aqui. Sai como? Se eu quiser rasgar, né? Mas não é esse o nosso caso, né? Bom, já falei dessa ferramenta aqui, já mostrei. E nós vamos utilizar em mais peças, ela, tá? Aqui da nossa plaquinha aqui, nós vamos utilizar mais. Vamos falar agora, então, da montagem aqui dessa nossa plaquinha, tá? Deixa eu ver se já tá seca. Tá quase seca. Vou deixar aqui no meu cantinho e vou trazer aqui pra bancada pra montar aqui, ó. E essa peça aqui, qual tamanho tem, Adriana? Vamos ver que a Adriana marcou e a Adriana esqueceu. Vamos olhar lá de novo, ó. Tem que deixar marcadinho, gente, porque é muita informação e a gente acaba esquecendo. Por isso, quando você tá assistindo a aulinha, o certo é você pegar um caderninho, um bloquinho e deixar aí do seu lado, tá? Então, essa daqui, ó, ela tem 53 centímetros, que é a bege, por quantos centímetros? E a marronzinha, por 50 centímetros e meio, tá bom? Aí, se você tá tão grande que não tá cabendo aí na tela toda aí, ó, tá vendo? Mas, se você quiser fazer maior, menor, fica à vontade. É uma ideia que para você que você pode seguir aí, né? Pra você ter uma ideia para deixar um cantinho aí bem bonitinho, né? Então, ó, passei a medida, agora eu vou falar pra você o que eu fiz. Aqui eu utilizei um EVA comum, marrom, fiz a luz no centro com a tinta óleo branca e usei a tinta óleo preta aqui, ó, para fazer a sombra do marrom, tá? E aqui, nesse EVA, é o mesmo EVA que eu fiz essa plaquinha aqui, ó, que é o EVA num tonzinho de bege, e que ele tem 3 milímetros. Eu comprei no site Drissol também, tá? Tanto o bege quanto o marrom, eu comprei aí no site Drissol. Eles têm 3 milímetros de espessura. Então, aqui, a altura total dele,
Agora, eu já montei as outras, já deixei prontinho aqui, ó, porque essa nossa aulinha, ela vai ficar um pouco grande, porque ao invés de fazer uma peça, eu quis fazer 3 peças, né? Como eu mostrei para vocês aí no início. Então, a aulinha tá um pouquinho grande e em cada peça eu vou mostrando um pouquinho para você o que foi que eu fiz, como é que eu fiz e tirando as dúvidas aí. E qualquer coisa que eu não responder aqui para vocês, porque às vezes a gente tá gravando, a gente acaba esquecendo, né? É só você pedir para mim a informação lá. Vem lá no WhatsApp e fala para mim, Adriana, assisti a aulinha das plaquinhas, tal, assim, 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 ou qualquer outra aulinha minha que você tenha assistido, né? E eu não entendi tal coisa, ou eu preciso saber de alguma outra informação que você não falou no vídeo. E daí eu já te ajudo, tá bom? Pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu já colei essa parte aqui, tá, ó? Olha só, colei. Como que eu colei? Fui colando assim, ó, com a parte que é pontudinha virada para baixo. Então, eu comecei aqui, ó, da parte de baixo, tá? Então, eu coloquei um pouquinho para baixo, daí eu virei para baixo, daí eu vinha com essa daqui, virei para baixo, com essa aqui, virei para baixo. Automaticamente, ela ficou assim, ó, bagunçadinha aí, né? Você pode colocar do jeito que você quiser. E daí, a nossa palavrinha, não trouxe cerveja? Como assim não trouxe cerveja, né? Cantinho do churrasco, tem que ter cerveja, né? Não trouxe cerveja? Vai buscar. É isso aí. As cores que eu escolhi, marrom, preto e o vermelho, que já tem nas outras plaquinhas também. Ah, deixa eu falar o que eu utilizei aqui, ó. Na letrinha marrom, eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Utilizei o branco no centro para luz e depois na lateral eu fiz a sombra com a tinta óleo preta, tá bom? Então foi isso que eu fiz. E na preta eu só usei a luz no centro, não fiz sombra. Agora eu vou montar essa palavrinha aqui. Ah, e aqui também eu fiz um furinho, ó. Tá molhadinha ainda a minha tinta, ó, tá vendo? Aqui eu fiz um furinho, ó, com o meu ferrinho de solda. Eu vou pôr ele para aquecer de novo e vou fazer o furinho dele. Enquanto o meu ferrinho ele tá aquecendo, eu já fui fazendo aqui, ó, a colagem e deixei só uma letrinha para mostrar para você o seguinte aqui, ó. A minha plaquinha toda, o único acento que tem é na palavrinha não. Então, eu baseei todas as peças na altura da palavrinha não aqui, ó, do A com o tio. Porque daí, se eu fizesse menor, ia caber todas as outras letras, mas essa daqui não. E eu queria que elas tivessem todas a mesma altura, que são 7 centímetros, tá? Então, foi isso que eu fiz. E a partir dessa primeira marcação aqui, ó, eu usei ele como um gabarito aí para eu colocando todas as letrinhas para elas ficarem na mesma altura. Quis uma altura padrão para todas. E como é que eu faço? Depois que eu posiciono as letrinhas do jeitinho que eu quero, aí eu venho e coloco um piquezinho de cola em um lugarzinho só da letra. Para depois que ela colou, eu já posso vir aqui, ó, e já posso passar a cola com mais tranquilidade, ó. Porque se você quiser passar na letrinha inteira e depois vir posicionar aqui, você corre o risco dela ficar fora do lugar, tá? Então, se você não se importar com isso, tudo bem. Agora, se você se importar e quiser tudo no mesmo padrão, então eu aconselho que você faça assim também, tá bom? E a cola que eu tô usando aqui, ó, é o adesivo instantâneo, tá? Então, você vai utilizar aí, tanto faz o adesivo instantâneo, ou a cola quente, ou a cola de silicone frio, o que você achar melhor. Eu, para esse processo aqui, eu adoro o adesivo instantâneo, é muito prático, muito rápido, né? Então, agora nós vamos montar aqui, ó. Para montar aqui, eu sei que não vai aparecer tudo aí para você no vídeo, né? Deixa eu virar para ver como é que fica nessa posição aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar melhor assim para você. Oba! Já fiquei feliz que deu para enxergar um pouquinho melhor. Então, o que que eu fui fazendo aqui, ó?
Eu fui colando essa parte aqui e posicionei essa outra aqui também, ó, quando eu fui colar. Pra eu saber, porque eu queria, ó, que ela ficasse uma um pouco pra cá, outra um pouco pra cá, tá vendo? Pra eu ter uma ideia. Fiz do mesmo jeitinho com as letras. Primeiro eu posiciono tudo pra depois vir passando cola. Então, ó, essa pontinha aqui em cima assim, essa outra aqui embaixo, ó, mais abertinha. Se você quiser fazer ela retinha, pode também, tá? Eu quis fazer nesse movimento aqui, tá bom? Então, aqui, deixa eu ver se tá tudo ok, tudo certinho. Agora, eu vou posicionar a minha outra letrinha. Essa pontinha que eu falei pra você, ó. Então, ó, fica pra baixo e automaticamente essa daqui sobe, ó, tá? Essa aqui também, se ela ficar pra baixo, automaticamente aquela lá fica um pouquinho mais pra cima, ó. Eu gostei assim, desse jeitinho. Então, agora, eu já posso passar a cola aqui, ó. Posso já estar posicionado lá, posso vir aqui e pôr a cola aqui. Seguro lá. E depois eu vou e passo do outro ladinho também. Daí, o outro, eu tenho que passar em todos eles. É só isso que eu vou fazer agora, tá? Só vou colocar cola agora. Pronto, essa parte já tá prontinha, tá coladinha. E agora, eu vou fazer o furinho aqui, ó, com o ferrinho de solda pra mostrar pra você onde a gente coloca. Ele já tá bem quentinho, tá? Ele precisa de um tempo aí pra ficar bem quentinho pra fazer o trabalho certo, tá? Se ele tiver frio, não vai fazer o furinho ou as marcações que você quer. Então, eu venho aqui, ó, e coloco, faço o furinho e tiro. Olha que fumaça aí, né? Fica um cheirinho, tá? Mas depois logo passa. Então, eu venho aqui agora no outro. Não medi, eu fiz mais ou menos aqui na direção, tá? Venho aqui e coloco no outro. Se você quiser fazer todos os furinhos antes, você pode fazer também. Aqui a gente vai fazendo conforme a gente vai gravando, conforme a gente vai fazendo a aulinha, né? Mas no processo que você tá criativo aí, quando você tá criando, fazendo, fazendo por produção, né? Que às vezes a gente tá fazendo bastante, então já compensa, já tá com o ferro ligado, o ferrinho de solda ligado, já vai, já faz o furinho em todos, tá? Já falei bastante isso para vocês, né? Que eu gosto de trabalhar com produção, né? Para ser mais rápido, né? Então, ó, não trouxe cerveja? Vai buscar. E depois eu vou colocar uma gracinha aqui nela, mais pro final, tá? Aqui, vale também, se você tiver aí, aquele cordãozinho de sisal, se você quiser passar e dar um nó. Lacinho, acho que não combina, não vai ficar legal, porque sai do nosso propósito, né? Mas eu acho que dar um nó aqui, eu acho que fica bem legal, acho que fica bem bacana. Daí, de repente, dá para você colocar também, ó, em um sim, um não, um sim, um não. Você vê aí como é que se você vai gostar ou não. E aqui, se você quiser colocar com um ganchinho, sabe? Com um penduradinho também com o sisal, você pode colocar. Eu tô querendo utilizar aqui de outra maneira, eu tô querendo utilizar colando na parede onde eu vou colocar. Mas vale a pena também se você quiser colocar com um preguinho. Daí você coloca aqui, ó, um fiozinho de sisal. Eu vou fazer um teste primeiro lá, onde eu vou colocar. Se ficar bom, eu vou utilizar dessa maneira que eu tô falando pra você, com cola. Se não ficar, daí depois eu venho e coloco aqui algo pra amarrar, tá bom? Agora, então, que nós já fizemos essa peça toda aí, eu quero falar de um produto que às vezes, durante a aulinha, eu acabo esquecendo, que é o verniz. Então, essa peça, todas essas peças que eu tô fazendo aqui, ó, depois que elas estiverem prontinhas, com cola, com tinta, ó, tá prontinha a minha peça. Agora, só falta colar lá na parede, onde for que eu vou colocar. O que que eu faço? Eu venho e eu uso esse verniz aqui, ó. Já, para quem já me acompanha há algum tempo, eu já falei bastante de um outro verniz, que é um verniz à base de água, da Hidronorte. É um verniz que é usado na construção, então você usa para passar na parede, tá?
E eu fiz o teste com ele aqui, tanto no EVA quanto no MDF, e ele deu super certo e eu uso ele há anos, muitos anos. Só que o meu acabou. E eu fiz o teste de comprar esse daqui da Acrylex e eu gostei bastante. Eu garanto para você que o resultado dele é excelente. Só que ele é spray, ó. E esse daqui não dá para usar dentro do ateliê, porque ele tem um cheiro, tá? Spray, ele tem um cheiro, ele é um pouquinho forte, mas não é aquele forte que, nossa, não dá para usar. Não, é tranquilo. Mas eu aconselho que você use na área externa, tá? Aí você vai usar com tranquilidade, você vai usar mais sossegada, não vai estragar nada dentro aí do seu ateliê, às vezes você vai querer usar em cima da sua base de corte e vai acabar estragando. Eu nunca utilizei na minha, então eu não aconselho que você utilize dentro, tá? De casa, dentro do ateliê. Use sempre na área externa. Quantos centímetros? Eu gosto de colocar 20 centímetros. Então, minha peça aqui, o meu verniz aqui, ele sempre em pé, tá? Então, eu faço o movimento dele para ele mexer lá dentro, para chacoalhar, né? Ele lá dentro. E depois eu utilizo 20 centímetros de distância da minha peça e vou espirrando o spray, sem nenhum segredo. O único segredo é isso, que eu aconselho 20 centímetros. Então, ó, depois das minhas 3 peças prontinhas, é esse verniz aqui que eu vou utilizar. Fica a dica, tá? E agora eu vou colocar aqui na bancada a nossa próxima peça com as próximas dicas. Vamos então falar agora sobre essa próxima gracinha aqui, sobre essa próxima plaquinha. Eu utilizei essa régua aqui, ó, para fazer a marcação entre os espaços aqui, ó, para utilizar a minha... Eu sempre esqueço o nome. O meu ferrinho de solda. Eu vou ter que escrever esse nome para não esquecer. Meu ferrinho de solda. E o tamanho da letrinha que eu utilizei aqui, ó, é a menorzinha, tá? De 2,5 centímetros. Na plaquinha anterior, eu usei a de 4,5 centímetros. Para essa daqui, eu tô utilizando a de 2,5. Então, a nossa frase aqui, ó, só bebo depois das 6. E tudo, então, nós vamos fazer voltado para o mundo do quê? Da cerveja e do churrasco, né? Então, ó, e o que eu utilizei aqui? O tamanho que eu utilizei aqui, ó, foi o tamanho maior aqui, ó, do meu círculo, a parte de fora dele, tá bom? Então, já expliquei essa parte aqui, quero explicar, então, agora essa outra aqui, ó, que é o nosso relógio. Para o relógio, eu utilizei essa parte aqui, ó, tá vendo, ó? Só que você tá observando aí que tá um pouquinho menor esse daqui, por quê? Porque eu fiz o processo nele também. Esse aqui ficou muito legal aqui, ao vivo e a cores, porque ficou parecendo um couro, e é o próprio EVA, não é couro, tá? Mas ficou muito legal. Então, eu fiz o mesmo processo aqui e ele ficou mais escuro, claro, né? Porque o EVA é marrom. Então, primeiro eu fiz essa parte aqui com o ferrinho de solda. Depois, eu vim e eu fiz uma luz aqui no centro. E essa luz eu fiz com a tinta a óleo branca. Então, primeiro eu fiz toda a luz, né? Aliás, primeiro eu usei o ferrinho, depois eu fiz a luz. E depois eu coloquei os números, todos eles são 6, para ser uma gracinha, né? Só bebo depois das 6. Então, o que eu fiz? O meu próprio gabarito, sabe? Eu vou te contar uma coisa. Às vezes a gente fica aí relutando e pensando assim: ah, para que eu vou comprar uma ferramenta dessa? Para que eu vou comprar um gabarito desse? Para que eu vou comprar tal material, né? Às vezes a gente fica relutando aí e acaba não comprando. Mas eu vou falar uma coisa para você. Esse gabarito, ele facilita tanto a vida da gente, sabe? Porque você fica com um produto que ele fica padrão. Então, se você tem outras encomendas, você já sabe direitinho qual o tamanho que você vai ter que utilizar, sabe? Ele é fácil, é bom para armazenar. Então, eu super recomendo um produto assim. Então, ó, o próprio gabarito aqui, ó, que ele tem esse pedacinho de madeira aqui, ó, para segurar todos eles, né? Pra gente não perder os círculos aí, né? Então, o que ele já serviu para mim
para medida aqui, ó, de cada númerozinho. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu posiciono, como que eu fiz aqui, ó? Posicionei, aí eu fui colocando, coloquei primeiro esse aqui e esses dois aqui, ó, tá vendo? Deixa eu trazer mais próximo aqui pra mim, porque eu não posso colar torto agora, né, ó. Posicionei assim, aí eu coloquei esses três números aqui, esses três números 6, tá? Depois, como é que eu posicionei? Assim, ó. Ah, e esse daqui eu também cortei com o menorzinho, para poder caber, para não ficar muito grande, tá? Eu cortei o menorzinho, 2,5 centímetros. Agora eu venho aqui, já coloco aqui esse meu número 6 aqui, só tá faltando ele para colar. Os outros todos eu já colei. Então, ó, posiciono aqui, tá certinho. Aí venho, retiro o meu gabarito aqui e venho aqui e ponho a cola. Agora, eu percebi que ele ficou tortinho aqui, ó, com a pontinha do 6 pra lá. Então, eu venho aqui, só acerto ele aqui, ó, porque ele já tá alinhado, tá? Então, agora eu venho aqui, ó, e ponho um pouquinho de cola, igual eu falei pra você lá da letrinha não, que a gente colou. Então, primeiro eu posiciono, depois eu coloco a cola, tá? E eu gostei muito de fazer esse daqui, eu achei que ficou tão legal. Então, veja que com poucos gabaritos, a gente tá fazendo uma peça bem bacana, né? Eu tô gostando bastante. Então, aqui, ó, prontinho essa parte. Agora, eu vou colocar esse relógio aqui, ó, eu vou sobrepor aqui nessa minha outra peça. Para colar essas letrinhas, eu também posicionei isso aqui antes. Aí, eu vim aqui, olhei direitinho, né, onde é que eu queria cada palavrinha. Se eu queria mais em cima, mais embaixo. Eu fiz vários testes aqui. Coloquei na volta toda, coloquei só embaixo, coloquei só em cima, para ver qual a posição que mais me agradava. E eu gostei assim, tá? Então, aqui eu vou colocar o relógio, ó. Então, eu vou posicionar ele direitinho aqui, para não ficar torto. Muito bem, ó, eu tô pegando essa linha aqui, com essa linha aqui embaixo, tô centralizando aqui. Quero que fique aparecendo uma beirinha aqui, ó. Não quero esconder essa beirinha, tá? E daí, aqui também, ó, eu tô usando a mesma cor de EVA para todos eles, de fundo, que é o bege, tá? E daí, eu fiz o seguinte, ó, usei o EVA vermelho, o mesmo tipo de EVA vermelho, em todas as plaquinhas, mas eu fiz uma coisa diferente e vou mostrar para você no final a diferença de cada cor, como ficou, o que que eu fiz, para você poder analisar como você gosta, se é com sombra, se é sem sombra, se é com luz, se é sem luz, que maneira que você gosta. Mas no final eu coloco as três juntinhas aqui na bancada e mostro para você a diferença, tá? Então, agora, ó, posicionado, o que que eu vou fazer? Seguro aqui em algum lugar da minha plaquinha, viro a parte aqui, ó, e vou passar cola aqui. Só isso que eu vou fazer agora, tá? Passei a cola, seguro aqui um tempinho pra agir essa cola lá dentro, né? Pra que ela seque lá e não descole mais. Depois de todo o meu trabalho finalizado, é importante também falar isso pra vocês. Eu vou lá e dou uma olhadinha, sabe? Eu dou uma levantadinha assim, ó, pra ver se de repente tá faltando cola em algum lugar. Se tiver faltando cola, é só a gente vir com um pinguinho de cola e pronto, já resolve o problema, né? E lembra daquele moldezinho pequenininho que eu mostrei para vocês, ó, que eu fiz no papel? Então, eu usei ele para poder fazer, para poder cortar aqui no EVA, ó, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui a maneira que eu quero, porque afinal de contas, 6 horas vai ser qualquer hora aqui, né? Vamos colocar o EVA do lado certo do corte dele aqui, ó. Acho que já deu certinho aqui, ó.
6 horas, tá? Então, o que que eu vou fazer? Fazer a mesma coisa. Vou colocar um pinguinho de cola. Eu vou até começar pela pontinha esse daqui, porque daí vai sair menos cola, né? Aqui o correto, vou falar pra você o que que é o correto aqui, quer ver, ó? O correto aqui é o seguinte, é pôr cola no papel. Vou pegar ele mesmo vai servir pra mim, ó. Põe um pouquinho de cola aqui no papel pra não vazar, sabe? Porque é bem fininha aquela parte ali, ó, pra não vazar. Pronto. Então, agora eu só vou ir colando essa parte aqui. Pronto, com essa parte aqui coladinha, o que que eu vou usar aqui agora, ó? Eu vou usar tampinhas de cerveja, tá? Tampinha de verdade, tá bom, ó? Olha só que legal. Então, eu escolhi algumas tampinhas aqui para poder colocar aqui, ó. E vou ver quantas eu vou querer utilizar. Então, eu vou colocando elas aqui para saber como eu vou utilizar. Aqui no meio, eu quero colocar uma tampinha. Qual será a tampinha? Essa? Não gostei. Essa daqui? Essa eu gostei. Deixa eu ver essa outra lilás aqui. Gostei, acho que eu gostei mais dessa daqui. Gostei dessa. Então, eu vou colar ela aqui no meio, ó. E pra colar ela aqui, eu vou colocar com cola de silicone quente, mas eu aconselho, fora do vídeo, né? A minha preferência é sempre o silicone frio. Esse daqui, ó, quer ver? Esse aqui, ó, silicone líquido. Eu chamo de silicone frio, tá? Mas o nome correto aí pra você comprar é silicone líquido. A minha preferência fora do vídeo é sempre ele. Por que que no vídeo a gente acaba usando um silicone quente? Porque ele é mais rápido. Esse daqui, ele leva um tempo maior para secar. Eu não consigo ficar manuseando a peça. Então, passou, tem que deixar lá no cantinho até ele secar, né? E aqui no vídeo a gente precisa de um pouco mais de agilidade. Então, eu vou colar com a cola quente mesmo, tá bom? Então, eu só vou colocar a cola quente aqui, ó. Muito cuidado quando tá usando a cola quente, para não queimar o dedinho, né? Aqui vai uma quantidade maior e ela vai aquecer a tampinha lá, então ela dá uma queimadinha no seu dedo. Cuidado para você fazer esse processo, tá? Aí, você pega alguma coisa para te auxiliar aí na colagem, ó. Eu vou fazer pressão aqui, porque eu quero ela bem coladinha. A tendência da cola também é esfriar um pouquinho mais rápido. Por quê? Porque eu tô colocando ela na tampinha, né? Então, é para ela esfriar mais rápido. Ela esquenta a tampinha, né? E daí você fica segurando lá um tempinho, tá? Se eu tivesse fazendo aqui com o silicone frio, o que que eu ia fazer? Eu coloco lá e eu coloco um pezinho em cima do silicone. Pode ser uma tinta assim, ó, quer ver, ó? Pode colocar assim, ó. Tá vendo? Você deixa um peso lá em cima para poder dar certinho lá o tempo, tá? Eu vou só colando agora eu vou colocar aqui, ó, vou dispor aqui do jeitinho que eu quero, cada uma, e daí eu vou colando aqui agora. Ficou um fiozinho de cola aqui, ó. Depois que ela esfriar, daí eu venho aqui e já vou fazendo a limpeza, retirando aí toda a cola, tá? Então, agora eu vou só posicionar aqui a maneira que eu prefiro. E colando a minha última tampinha aqui, ó. Eu fiz o teste antes de colar uma tampinha com o adesivo instantâneo e eu não gostei, tá? Por esse motivo, eu tô utilizando aqui a cola quente, tá bom? Daí a tampinha fica quentinha, então cuidado para você não queimar o seu dedinho. Tô utilizando aqui um EVA, ó, e ele já é suficiente já. Para esse calor aqui só da tampinha é o suficiente. Pronto. As tampinhas coladas, olha só. O que que eu quero colocar aqui agora, ó? Será que eu quero colocar mais uma tampinha aqui? Deixa eu ver.
Deixa eu ver. Eu acho que vai ficar bom. Vou colocar mais uma. E depois dessa tampinha aqui, eu quero usar com vocês aqui agora um carimbinho, que também vou utilizar então só o número 6, tá? E daí esse carimbinho é um carimbo que eu utilizo ele no papel e utilizo ele também no EVA. É assim, ó, quando eu comprei, ele vem assim, ó, tá vendo? Do 0 até o 9. E nós vamos utilizar o 6. Ele vem assim encaixadinho. Deixa eu tirar a cola pra cá, que eu não vou mais utilizar. E eu vou carimbar tudo em pezinho, porque o 6 e o 9 pode ficar confuso. Então, a nossa ideia aqui é só o 6, né, ó. Então, eu vou tirar aqui, ó, o número que eu quero. Número 6, ó, ele vem assim, encaixadinho. E aqui embaixo vem do outro lado vem o número dele, ó, tá bom? E aqui ele é um carimbinho. Então, eu vou retirar pra cá e eu vou utilizar uma carimbeira, tá? E essa carimbeira aqui, ó, ela é pequena, não é grande. Existe aquela outra que é uma almofadinha, né? Que ela é maior, que a gente tá mais acostumada a ver no mercado, né? E essa aqui eu uso aqui no artesanato. Comprei em loja de artesanato também. E essa minha, ela já tem muitos anos, mas ela continua perfeitinha. Eu nem tive que colocar tinta nelas ainda, tá? Nem comprei para repor nem nada. Mas eu utilizo do jeito que eu ouvi a minha professora falando. Adriana, você tem professora? Claro que eu tenho professora. Eu também gosto de aprimorar, de entender, vou me aperfeiçoando, tá? Então, a minha professora, ela ensinou que quando a gente comprar a nossa almofadinha aqui, né, a nossa carimbeira, ela deve ser guardada assim, ó, de ponta cabeça. A nossa vontade de deixar ela assim, ó, bem bonita, linda, aparecendo, né? Mas o correto é deixar assim. Por quê? O líquido que tem aqui, ele vai ficar onde? Onde a gente precisa do líquido, que é aqui na parte que fica para cima aqui, ó, tá? Então, ó, não na parte interna lá, né? Na parte externa. Então, ela já vem assim com um encaixe. Eu comprei algumas cores e eu deixo elas encaixadinhas assim no lugar onde eu guardo. A altura que eu tenho lá na minha gavetinha é essa altura aqui. Então, eu deixo de 3 em 3. Então, aqui tem a marrom, tem essa pink, tem essa verde. Todas elas eu deixo sempre assim, viradinha para baixo, tá? Então, eu venho aqui, ó, e eu já vou usar essa carimbeira assim, ó. Se você ficar com dúvida quando você for usar, será que tá bom? Será que não tá? Será que vai ficar muito carregado? Como será que vai ficar? Então, você vem, você faz um teste lá no seu EVA primeiro, tá bom? Então, o que eu quero é o 6, ó. Então, eu vou carimbar aqui, ó, tá? Se pegar um pouquinho do carimbo pra fora, não vai ficar feio esse processo aqui. Por quê? Eu quero dizer assim, ó, essa outra marcaçãozinha aqui, ó. Porque é algo assim que ele não tá, ele tá bagunçadinho aqui, tá? O jeitinho que eu coloquei aqui, né? Tem tinta, ó, em outros lugares. Então, você pode ir fazendo assim. Você tem a opção de fazer essas carimbadas aqui, ó, antes ou depois. Por que eu preferi colocar depois? Pelo seguinte, aqui tem muitos lugares onde eu não preciso carimbar, então você economiza aí na sua carimbada, como por exemplo aqui embaixo do relógio, embaixo das tampinhas, né? Lembrar que tem que colocar na posição certinha aqui o 6 para não ficar parecendo 9. Que a nossa proposta é essa, né? Então, eu tô virando aqui para ficar melhor aí para você poder enxergar. E daí, esse carimbo aqui, ele também leva essa tinta aqui desse carimbo um pouquinho mais de tempo para secar. Então, eu gosto de usar o verniz depois que a minha peça ela tá totalmente seca. Vocês sabem que eu gosto de utilizar
a tinta óleo, né? E a tinta óleo também leva um tempinho maior do que a tinta acrílica, mas tudo vai de gosto, né? Eu sou apaixonada pela tinta óleo. Bom, eu acho que falta só mais um aqui, ó, desse ladinho. Depois, às vezes também eu gosto de fazer, sabe o quê? Tirar uma foto da minha peça, daí na foto eu olho se eu quero colocar mais alguma coisa, tá? Mas eu acredito que não. Mas às vezes eu coloco sim, viu? Um lacinho, um coraçãozinho, principalmente em peças que a gente faz para mulher, né? Para menina, dá pra gente colocar muitos corações, lacinhos e botões, muitos frufrus, né? E agora, para limpar aqui, ó, é muito simples. Eu gosto de utilizar o lencinho umedecido, papel higiênico, óleo, sabe olhinho de bebê? Então, até olhinho de bebê eu já usei para limpar. Então, eu venho aqui, ó, prontinho. Ele já tá pronto para utilizar de novo. Agora, eu já coloco ele lá de novo para não perder, né? Já guardo lá no lugarzinho certinho. Vou aproximar para você ver a carimbada aí, ó. Aí a carimbada, ó, ela fica bem clarinha, ó, tá vendo? Não fica assim muito escuro, tá vendo? Então, ó, já estamos estampando aí o nosso EVA. Então, as tampinhas estão coladas. Então, para essa peça aqui, é a mesma coisa que eu expliquei para você lá da onde você vai colar, onde você vai pendurar. Eu não quero pendurar, eu quero colocar ela coladinha lá na parede. Eu não quero colocar nada pendurando lá em cima, sabe? Isso é o que tá na minha cabeça agora, enquanto eu tô criando, eu tô fazendo a peça aqui, né? Mas depois, a hora que eu colocar lá no lugar, aí é que eu vou saber direitinho como é que eu quero fazer, belezinha? Então, agora eu vou tirar isso aqui da minha bancada e nós vamos para a nossa terceira peça. Vamos lá? Então, vamos explicar um pouquinho da nossa terceira peça. É o seguinte, usei o gabarito, que é o M761 círculo, tá? Então, eu também cortei na parte maior aqui, ó, parte externa, parte maior. Utilizei aqui o alfabeto, eu utilizei o de 4,5 centímetros e as palavrinhas, ó, cantinho do churrasco, tá? Então, foi esse gabarito que eu usei. Utilizei o EVA, que ele é 3 milímetros no tom bege, que é o mesmo que eu utilizei nas outras peças, e o marrom. Esse daqui é o mesmo tom que eu fiz o relógio, só que aqui, nesse aqui, eu não fiz luz, por quê? A maior parte dele vai ficar escondida, tá? O que que eu fiz aqui, ó? Marquei, essa marcação aqui eu fiz, ó, eu marquei até um tanto, comecei aqui, ó, tá vendo? Eu fiz vertical e horizontal aqui, ó, as nossas linhas. E fui utilizando o ferrinho de solda. Fiz o mesmo processo, igualzinho eu fiz lá na primeira plaquinha que eu mostrei pra você. Aqui no meio, aqui na beiradinha, ó. E eu virei essa pontinha aqui, ó. Eu vou virar uma pontinha agora aqui com você pra você ver como eu fiz essa aqui em cima. Porque eu queria deixar algo diferente aqui nessa plaquinha, tá? Mostrando um tantinho da marrom que tá embaixo, mas eu não queria mostrar muito. E o que que eu fiz aqui na marrom, ó? Esse lugarzinho aqui, ó, eu fiz parecendo como se fosse um tijolinho, só que eu não fiz nada marcadinho, assim, sabe? Pra ficar retinho, bonitinho, eu fiz meio bagunçadinho aqui, ó. Nós vamos fazer aqui na parte de baixo também. Então, antes de fazer essa marcação aqui, eu vou fazer com você uma pintura, tá? Ai, Adriana, socorro, pintura de quê? Nós vamos fazer a pintura dessas gracinhas aqui, ó. Já deixei prontinho aqui, ó, pra gente passar a tinta, tá? Vou mostrar pra você essa caixinha organizadora aqui, ó, que eu tenho, com vários apliques, que eu comprei tudo no site Drissol, tá? Então, esses apliques aqui, ó, são em MDF. Alguns, eles já vêm assim, ó, com tecidinho, outros com tinta e outros cru. Eu gosto muito da ideia do MDF cru. Gosto, mas gosto bastante mesmo. Por quê? Porque quando eu vou colocar na minha peça,
eu tenho a oportunidade de colocar a cor que combina com a minha peça. Como, por exemplo, agora que eu vou utilizar essa cor aqui, ó, que ela tá como cáscara de ruevo. Não sei se é assim que lê, mas é o que tá escrito aqui, tá? Então, eu quero utilizar essa cor aqui, ó. Ela, no site, eu não tenho essa cor aqui, a opção dessa cor. Então, eu gosto do cru por conta disso, tá bom? Então, você tem a opção aí. Só que o que acontece quando é com tecidinho assim coloridinho? Facilita muito a vida na hora que você tá com pressa. E você não tem o tempo de ficar colorindo a sua pecinha, então você já tem assim, ó. Então, eu gosto das duas opções. Gosto muito dessa daqui que eu tô fazendo, né, de pintar, mas essa outra aqui, ela é excelente porque facilita a vida. É mais rápido aí para você conseguir esse processo, tá? E você tem a opção de comprar dos dois jeitos no site. Sortido, estampadinho, no cru. Você vai lá, olha direitinho na descrição, tá bom? Então, ó, explique. Ah, e tem também outros tamanhos, tá? Tem o pequeno, o médio e o grande. Ó, eu tenho aqui os 3 tamanhos para mostrar para você. Para quem já me conhece, sabe que eu adoro coisas miúdas, né? Que eu adoro fazer coisas pequenas, miudinhas. Então, por esse motivo, ó, eu tenho todos esses tamanhos aqui, ó. Ela é bem pequena. Vamos ver quantos centímetros tem? Deixa eu medir para falar para você. Mas no site você vai encontrar na descrição também, tá? Ó, 3 centímetros tem o menorzinho, depois o médio, ele deve ter uns 3,5 ou 4. 4 centímetros, depois o outro tem 5 centímetros e meio, o maior de todos, que é o que eu vou utilizar na nossa peça. Porque como ela é um pouquinho maior, então eu vou utilizar essa que é de 4,5, tá bom? O que eu fiz aqui, ó? Se você não está acostumado a trabalhar com MDF, com pintura, essas coisinhas pequenininhas assim, ó, vou mostrar para você o que que facilita, ó. Eu colei aqui uma fita, essa fita aqui, ó, fita crepe, e depois eu colei aqui a pontinha, ó. Geralmente eu faço isso direto na minha bancada, mas para aula tô colocando aqui assim para você dessa outra maneira, porque não dá para mostrar a bancada. Então, eu venho aqui, eu vou agitar a minha tinta aqui, ó. E quando você vai fazer um trabalho que você vai utilizar pouca tinta aqui, ó, que você já sabe que vai ser pouca tinta, você nem precisa colocar tinta lá na sua bandejinha, para não sujar, para não gastar muita tinta lá, tá? Então, você pode vir direto aqui, ó. É o que eu faço aqui, ó. Agora, eu venho aqui e eu vou colorir aqui. Por que que eu tô fazendo isso aqui primeiro? Eu vou fazer para poder depois fazer a minha outra peça lá, ó. E tô deixando secar, e enquanto isso eu vou fazendo outra coisa da peça, tá? E eu tô utilizando aqui, ó, um pincel da Condor também. É uma pontinha que ele tem aqui, ó, que é um pincel chanfrado. Mas não precisa ser esse pincel chanfrado para esse processo. É só porque eu queria um pincel pequeno aqui, tá? Qualquer pincel que você tiver aí, ó, macio, dá certo para você fazer isso. Então, eu vou só passar tinta aqui agora. Pronto, já passei a primeira demão de tinta e eu vou passar mais uma, porque eu quero que ela fique com uma cobertura perfeita, tá? E antes que você me pergunte por que colocar a fita crepe aqui, porque é o seguinte, ó, fica fácil, você não vai sujar seu dedinho quando você estiver mexendo aí. Às vezes você tá fazendo outra peça, vai ter que ir lá lavar a mão para fazer isso, né? E você não vai borrar a sua peça também. Então, fica com uma cobertura perfeita aqui quando você faz assim, dessa maneira, tá bom? Então, eu vou deixar ela secar, essa demão aqui, para poder passar outra. Enquanto ela seca, nós vamos voltar no processo da plaquinha, tá? E volta pra cá a minha tábua, junto com a minha base de MDF, porque eu vou usar o meu ferrinho de solda, né? E aqui, eu já sei o que que eu quero colocar aqui, ó.
que eu vou colocar aqui, que daqui a pouquinho a gente vai fazer. Então, eu já medi aqui para saber qual o tamanho que eu preciso aqui para poder colocar. Depois eu passo para você quantos centímetros. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma marcação e eu vou dobrar aqui, ó. Vou deixar dobradinho aqui. Vou usar o adesivo instantâneo, ó, para fazer essa colagem. Não precisa passar dos dois lados, em cima e embaixo, tá? Só aqui já é o suficiente. Esse lado aqui, ele vai ficar... Não passei, acho que nessa pontinha aqui, ó. Esse lado aqui vai ficar igual esse aqui, ó. Vou só dobrar. Pronto, coladinho. E agora, o que eu quero fazer aqui, ó? Agora eu quero usar esse ferrinho pra ficar igual essa parte de cima aí, tá bom? Pra gente dar o mesmo trabalho, pra ficar com o mesmo acabamento. Então, eu venho aqui, eu já aproximei na outra peça, né? Pra você ver como que eu vou fazendo. Não precisa ser tudo retinho, tudo certinho, você pode ir fazendo aí meio bagunçadinho. O ferrinho de solda é o seguinte, encostou, ele já marcou, ele já queimou. Então, quando você for utilizar pela primeira vez, você vai e faz um teste primeiro, tá? Numa outra peça, para você sentir segurança, para você não perder todo o seu trabalho, tá bom? Aí, ó, eu vou fazer essa parte aqui e vou fazer também a lateral, igualzinho eu mostrei no outro. Então, eu venho aqui, eu vou dando uma queimadinha, tudo de um lado, depois eu venho e vou queimando tudo do outro. E daí eu vou acelerar o vídeo aí pra você, pra não ficar muito longo. Já fiz essa parte aqui, ó, com o ferrinho de solda. Já colei com o adesivo instantâneo essa parte maior, que é o bege aqui no marrom, tá? Colei com adesivo instantâneo, tá bom? E agora, vou fazer essa parte aqui, igual eu fiz aqui, ó, que eu chamei, que eu falei pra você de tijolinho, tá bom? Tô dando um nome aqui, né? Um nome fictício aqui, né, ó. Então, o que eu faço aqui, ó? Alguns tracinhos assim, ó, pode ser tudo aleatório, tá? Agora, eu tô usando o meu ferrinho de solda um pouquinho mais em pezinho. Da outra vez, eu tava usando ele deitadinho pra fazer essa parte da lateral aí, né? Então, eu venho aqui agora e vou fazendo esse movimento aqui, ó. Esses risquinhos aqui, ó, mais aleatório. Primeiro, eu fiz tudo numa posição, porque eu vou ter horizontal e vertical aqui, ó. Depois eu venho aqui e faço assim, ó. Nada muito certinho, tá? Pra ficar com esse ar de bagunçadinho mesmo. Que o cantinho do churrasco nunca é arrumadinho, né? Ele sempre vira uma baguncinha após o churrasco, né? Pronto, essa parte aqui tá pronta. Eu acho que não vou mais utilizar o ferrinho de solda. Até posso fazer uma gracinha nele, que eu acho que eu quero fazer nesse cantinho aqui, ó. Vou fazer aquele furinho, igual eu fiz na primeira peça lá, ó. Que nós fizemos. Fazer um furinho aqui, ó. Vou deixar atravessar. E deixar dar essa queimadinha aqui, ó. Deixo encostar até a pontinha, ó. Tá vendo? Vou aproximar bem aí, ó. Então, ó, venho aqui e dou mais um. E aqui, mais um. Acho que eu vou aumentar um pouquinho esse aqui, ó. Pronto. Artesanato é uma delícia, porque permite tudo, né? Então, eu fiz 3 aqui desse lado e eu vou fazer 3 do outro lado também. Só que eu não vou fazer na mesma direção. Eu vou fazer... Ah, tava fora de foco, né? Não vou fazer na mesma direção. Eu vou fazer aqui, ó, um pouquinho mais pra baixo. E tudo bem se é o que eu vou colar aqui depois... tampar um pouquinho, não tem problema, tá? O que nós vamos colar aqui agora? Ah, já mostrei numa plaquinha que tem cerveja no churrasco, né? O que mais a gente tem no churrasco? Carne, né? E pra quem não gosta de carne, como eu, contei pra você meu segredo. Eu não curto muito carne, sabe? Como porque sou obrigada. Tem que comer uns pedacinhos de vez em quando, né? Por conta de anemia e coisa desse tipo, né?
Deixa eu desligar aqui o meu ferrinho. Mas o que eu gosto mesmo no churrasco é queijo, um queijinho assado. Quem não gosta de um queijinho assado, né? Nós vamos fazer carne e queijo aqui agora. Tá preparada? Tá preparado? Então, põe o sal grosso aí, porque eu tô trazendo a carne, tá? Vamos ver. Antes de fazer a carne e o queijo, eu quero fazer alguns carimbos aqui também. Por que antes? Porque pelo seguinte, isso aqui já tá tudo sequinho, ó, tá bom? Já dei outra demão, já tá sequinho, então nós já vamos colar também. Por que que eu quero fazer antes? Porque depois vai ficar com volume isso aqui. Então eu preciso a carne, o queijo que nós vamos colocar aqui. Então eu preciso posicionar aqui para ver o que que eu quero em cada lugar aqui, tá? Então eu vou retirar aqui, ó, que já secou. Deixa eu posicionar aqui, assim. Deixa eu ver se eu quero fazer assim, deitadinho, mais em pezinho, como que eu quero. Acho que eu vou querer aqui, desse ladinho. Vamos ver o outro. Vamos posicionando para ver a melhor forma aqui que eu quero. Mais para dentro, mais para fora. Deixa eu ver. Acho que eu quero esse aqui. E eu vou carimbar uma coisa aqui. O que que eu vou carimbar? Agora eu vou usar aqui, ó, um carimbinho, que é um carimbo de borracha, tá? Aquele outro era um carimbo de número e plástico. Esse aqui é um carimbo de palavrinha, que eu vou utilizar aqui agora. Tem outras coisas também aqui, ó. Tem cerquinha, plaquinha. Mas eu vou utilizar só a palavrinha, que tem tudo a ver com o nosso cantinho, ó. Aventura, diversão e paraíso. Aventura combina no churrasco? Não sei, né? Acho que eu vou deixar a aventura de fora. Vou colocar só o paraíso e a diversão. Vamos ver. Vamos colocar aqui. Vou ver aqui o lugar onde melhor vai ficar. Aqui, eu acho. Certo? E esse aqui. Isso mesmo, paraíso e a diversão. Então, eu venho aqui, vou fazer o mesmo processo, tá? Com a minha almofadinha. Então, eu venho aqui, ó, e vou passando aqui, ó, depositando aqui a tinta no meu carimbinho, ó, tá? Vem colocando aqui. Eu não quero que fique uma marcação muito forte. Ai, Adriana, dá pra usar outro tipo de tinta? Dá também. Só que eu prefiro muito mais utilizar essa almofadinha, tá? Essa carimbinho de almofadinha. Acho que eu vou carimbar em 2 lugares só. Vamos ver. Vamos ver depois de carimbado, o que que eu vou preferir. Posso usar só assim, ó, direto com a borrachinha, tá? Que esse carimbinho é emborrachado. Ou, se você preferir, você pode utilizar também uma base de acrílico assim, ó, e colocar aqui. Aí você faz a pressão aqui, vai segurar lá, tá? E vem aqui e vai fazer a mesma coisa. Para fazer a limpeza, você vai limpar com um lencinho umedecido, aquele que a gente usa no bebê, tá bom? Então, é assim que eu faço a limpeza dos meus. Então, ó, depositei lá um pouquinho, já fecho a minha carimbeira. Lembra de deixar viradinha para baixo. E agora eu vou posicionar lá onde eu quero, ó. Esse acrílico aqui, ó, você pode usar qualquer um que você tem aí, não precisa comprar um acrílico não, só para isso, tá? Você pode usar qualquer um que você tem aí. Esse daqui, sabe do que era esse aqui meu? Era de um... Olha lá, para isso. Prontinho, carimbado. Vou aproximar para você ver. Era de um furador, ele era a tampinha do furador. Eu não gosto, eu tirei de todos os meus, sabe aquele perfurador? Então, eu retirei e daí eu utilizo ele aqui no carimbo, para usar com carimbo, ó. Então, tá aqui, ó, diversão e paraíso. Eu acho que eu quero colocar só esses 2. Será que eu coloco aqui em cima também? Vamos tentar? Vamos ver se vai ficar chique, lindo? Se não ficar, não dá pra tirar. Acho que até dá, né? Mas daí acho que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu nunca fiz isso pra retirar com o carimbo, a carimbeira, assim, ó. Acho que vai ficar legal, sim. Vamos colocar aqui, ó, paraíso.
com muita fé, porque dê tudo certinho, porque o espaço aqui tá bem apertadinho. Paraíso. E agora aqui eu quero colocar aventura. Vamos ver se a aventura eu vou colocar, dá pra colocar aqui em cima? Acho que dá. Não vou gostar da aventura. Eu não tô gostando da aventura no churrasco, viu? Eu tô gostando só da diversão e do paraíso. Vamos ver. É, vou colocar o paraíso também. Então, agora eu venho aqui, aperto, se eu quiser usar essa minha basezinha aqui, deposito a tinta aqui, e vamos lá, e vamos colocar a diversão lá, ó. Diversão. Muito bem, tudo certinho, e pronto, gostei. Aí aqui em cima também vale a pena, se você quiser colocar alguma outra gracinha, por exemplo, como o ilhós, tá? Depois eu vou tirar aquela foto que eu falei pra você e vou ver como é que vai ficar. Então, eu já vou fechar a minha carimbeira aqui, já vou colocar ela pra lá, porque eu acho que eu não vou usar mais. E agora, os talheres, eu vou usar o adesivo instantâneo mesmo pra colar. Pintei só de um lado, porque o outro lado eu vou colar, então não tem necessidade de pintar os dois lados, tá? Vai ficar escondidinho. A lateral dos meus talheres, eu não pintei. Por quê? Eu já tô trabalhando com essas cores, com o marrom, então não vai ficar feio, tá? Dá tranquilo pra fazer assim. Deixei um pinguinho de cola cair aqui, ó, rapidinho, se a gente passar o dedinho, já tira, tá? Se ficar muito tempo, ela vai ficar com a marquinha da cola. Mas se você conseguir tirar rapidinho, não fica a marquinha. A mesma coisa aqui do outro lado, com os outros talheres. Você observou que eu coloquei um pra fora e uma carimbada, um pra dentro e uma carimbada pra fora? Pois assim, você vai posicionando aí da melhor maneira que você preferir aí. Pronto. Garfo e faca estão prontos, o nome do lugar já tá pronto, paraíso e diversão já tá pronto, cantinho do churrasco. Nós vamos fazer o que agora? Nós vamos fazer a carne e o queijo. Vou tirar isso da bancada e colocar aqui agora uma coisa que eu adoro. O que que é? Massinha de EVA. Vamos falar então um pouquinho sobre essa massinha aqui, que vocês, quem já me acompanha, já sabe que eu adoro uma massinha de EVA. Ai, dá pra gente criar tanta coisa, né? Então vamos lá, vou falar pra você o que que eu utilizei aqui para fazer o nosso espetinho de carne. Ficou um espeto grande, ó, porque a placa é grande, né? Então, eu achei que ficou bacana esse tamanho. Vamos ver quantos centímetros tem esse espeto? Ele tem 17 centímetros no total, tá? E só a carne, o que eu tô fazendo aqui, ó, que eu vou fazer com vocês, no total ela tem 11 centímetros de carne, tá? O resto é espeto, o resto é madeira. Então, vamos lá. Essa massa aqui, é a massinha de modelar, massa para artesanato. A que eu gosto de utilizar é essa daqui, ó, massa para artesanato da Leo Art. No site Drissol você encontra a branca. Eu não sei se tem ainda, mas eu já vi a Adriane usando também em aula, tá bom? Então, eu gosto de ter todas as cores e a branca sempre em maior quantidade, porque daí dá pra gente fazer também a cor que a gente quer, tá? O que que eu utilizei aqui, ó? Eu peguei a minha massa já na cor marrom, eu não coloquei tinta marrom aqui, tá? Fui direto na cor marrom e coloquei um pouco do vermelho aqui no marrom, para ficar algo mais próximo da carne mesmo, para não ficar muito marrom, tá bom? Porque aqui eu tô simbolizando o espetinho da carne assada e não da carne crua, tá? Então, ó, eu misturei o vermelho com o marrom. Bom, essa daqui já vou guardar, que essa daqui, se eu deixar ela
guardadinho dentro de um tupperware, eu consigo trabalhar ela depois. Se eu deixar, modelar ela depois, né? Se eu deixar ela aberta fora, então ela vai secar. E eu não quero isso, não vou estragar a massinha, né? Então, eu peguei uma quantidade de massa aqui, ó. E esse daqui, ele já tá seco já há alguns dias. Por quê? Porque eu vou usar a retífica nele, para ficar mais próximo ainda de carne, tá? Então, foi assim que eu fiz, ó. Então, eu peguei aqui, não usei molde e nem modelador, tá? Então, eu fiz uma bolinha assim, procura deixar o mais lisinho possível. Agora, nesse momento, ó, fiz a bolinha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma achatada nela, vai ficar parecendo, pra ficar parecendo um pedacinho de carne. E vou acertando, ó, um ladinho e o outro. Foi assim que eu fiz, tá? Aí, eu peguei mais ou menos a mesma quantidade de massa para todos. Esse daqui, ó, tá um pouquinho maior. Por quê? Porque depois que a massinha seca, ela dá uma leve encolhida. Não é muito, mas ela encolhe um pouquinho, tá bom? Então, eu peguei a mesma quantidade de massinha para todos. Não precisa ser exato, mas para não fugir muito do padrão, para não ficar um muito grande e o outro muito pequeno, tá bom? Então, ó, fiz esse processo aqui. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou marcar. Eu tenho essa ferramenta aqui, ó, que é para marcar a massinha do EVA. Mas se você não tiver, você pode até marcar mais fundo ainda, ó. Se você não tiver, você pode usar outra coisa, como por exemplo, o seu estilete. Deixa eu pegar o meu aqui. Ó, você pode usar a parte contrária do seu estilete, onde não tem corte, tá? Então, você vem aqui, ó, e marca. Não é porque você não tem uma coisa que você não vai tentar com a outra. Quando eu não tinha essa ferramenta, eu me virava nos 30 aqui para poder fazer o que eu queria, tá bom? Então, agora esse processo aqui, o que que acontece com essa massinha? Essa massinha, ela tem que ficar alguns dias para ela secar totalmente a parte interna dela. A parte externa vai secar em 24 horas. Você já vai conseguir ficar mexendo nela por fora e ela não vai danificar. Mas lá dentro, ela tá molhadinha. Como é que eu sei disso? Porque eu já fiz alguns tamanhos aqui para poder saber. Fiz desde a pequenininha até a maior de todas as peças que eu fiz aqui, para saber qual era o tempo de cada uma da secagem lá dentro, tá? É como bolo. Se não tiver no tempo certo, ele não vai assar, né? Então, a massinha é do mesmo jeito. Se ela não tiver o tempo certo no ar, sem ser dentro do pacotinho assim, ó, tá? Ao ar livre, então ela também não seca. Outra dica que eu deixo para você é que quando você for deixar essa peça para secar, faz o seguinte: deixa ela secando de um lado, depois de 12 horas ou 24 horas, você vira para ela secar do outro. E sempre coloque em cima de um tecidinho, porque o tecidinho vai absorver a umidade dessa massinha. Se você colocar para secar em cima da sua base, em cima de uma peça assim, ó, plástico, em cima do vidro, quando você for retirar, ela vai estar grudadinha. Aí você vai danificar a outra parte. Quando você vai fazer a colagem da peça, que é assim, beleza, não tem problema ela ficar danificada. Mas e se é uma peça que você vai usar como uma ponteirinha, como por exemplo aqui, ó, no meu estilete, tá vendo, ó? Eu usei para fazer uma ponteirinha aqui, ó. Se você fizer isso e ela vai ficar aparente, ó, tá vendo todos os lados aqui? Vai danificar, daí vai ficar feio. Então, o correto é secar em cima do tecidinho, tá bom? E daí, para fazer o espetinho de carne, foi assim que eu fiz. Eu vou colocar para lá, porque esse daqui agora tem que secar. E para fazer o de queijo, porque churrasco sem queijo não é churrasco, né? Já falei, né? Eu usei o quê? Eu usei a massa branca e fui colocando essa tinta aqui, ó. A tinta que eu utilizei para fazer aqueles riscos, sabe? Com que eu utilizei com o pincel pátina.
Esse daqui é o Arena Lavada, essa cor aqui, ó. Então, foi a cor mais próxima aí que eu cheguei. Fui colocando essa tinta na massa branca. Quando você for fazer essa misturinha, não coloca tinta em muita massa. Por quê? Essa tinta aqui, ó, é a tinta acrílica ou a tinta PVA que eu usei, que você pode usar, tá? Quando você coloca a tinta, a tendência da massa é ela perder a umidade, ela vai secar mais rápido. Se você colocar muita tinta, você vai perder a massa muito rápido. Então, você vai colocando aos poucos a massa, a tinta aí, tá? Então, quando você precisa de uma cor intensa, de uma cor forte, eu não recomendo colocar a tinta. Eu recomendo direto a massa na cor que você precisa. Aí você tem como escurecer ela um pouquinho mais colocando tinta, pouca tinta, ou clarear ela um pouquinho colocando massa branca, tá bom? Então, ó, expliquei isso. Vamos falar então aqui agora da diferença dos dois aqui, ó. Vou aproximar mais aí para você, que um já tá prontinho e o outro eu vou fazer aqui com você agora. Olha só, esse daqui, ele tá a massinha, só secou e eu coloquei aqui no meu palitinho, espetei ele aqui. E esse daqui, eu já fiz o processo nele de deixar ele mais desgastado. Ele tá mais grosso, mais rústico, mais parecendo uma carne, tá bom? Um espetinho aí de carne. Então, o que que eu fiz? Depois de totalmente seco, a realidade é que eu aguardei 7 dias para secar totalmente, tá? Será que menos tempo também dá para fazer esse trabalho? Eu acredito que sim. Mas eu tô falando para você o tempo que eu deixei aqui, que é o tempo que eu já sabia que eu ia gravar a aulinha, eu já comecei a fazer meu planejamento antes, para poder deixar tudo prontinho aqui para vocês. E o que que eu fiz aqui então agora, ó, nesse daqui? E eu vou começar aqui no processo desse daqui. Eu fui nesse lugar aqui onde eu... Ah, uma coisa importante que eu esqueci de falar, ó. Depois que ela secou, né, que eu fiz, modelei lá, deixei secando, eu vim aqui, eu fiz um corte, ó, aqui na lateral. Eu não quis que ficasse redondinho, quis fazer o corte para deixar ele retinho, para também desgastar aqui, tá bom? Passar a lixa aqui. E agora, eu vou passando a lixa no meinho aqui, ó, onde eu deixei essa marcação. Então, eu peguei a minha lixa mais fininha, da minha retífica aqui, e agora eu vou passando aqui para desgastar. Eu sei que quando eu ligo a retífica, fica ruim para ir falando aí, né? Falando e usando a retífica. Você não consegue ver, nem prestar atenção na retífica e nem ouvir direito o que eu tô falando, né? Então, eu vou fazer esse processo em silêncio para você ver direitinho aí como que eu fiz, tá? E eu vou fazer isso no meu espetinho todinho, tá bom? Pronto, fiz essa parte para mostrar para você que ele fica mais rústico, ó, tá vendo? Ó, essa parte aqui fica diferente, né? Eu gosto de fazer esse processo fora da minha bancada. Por quê? Para proteger o que eu tiver aqui em cima, ó. Dependendo, eu tô fazendo uma outra peça que não tem nada a ver com essa cor. Então, ó, ele solta o pozinho, ó, tá vendo? Então, eu gosto de fazer isso fora da bancada. E é isso que eu vou fazer agora, tá? Depois que ele estiver todo prontinho, eu volto pra cá para mostrar pra você. Uma coisa que eu acho muito importante falar pra você é que quando você for utilizar a retífica,
é importante você usar um óculos para proteger os seus olhos e uma máscara para proteger o nariz e proteger a sua garganta. Porque esse pozinho, ele pode prejudicar a nossa saúde, tá? Então, eu utilizo essa daqui, ó, ela é um pouco mais grossa, tá? Do que as máscaras que a gente tá acostumado a encontrar. Eu comprei em loja de material de construção. A marca dela é 3M, então eu deixo ela só para fazer esse processo quando eu tô lixando a minha peça, tá bom? Então, ó, fica a dica que vale muito a pena. E esse óculos também é um óculos que ele é todo transparente, ele não tem grau, ele vai servir só para proteger os seus olhos. Então, eu gosto sempre de avisar como é que eu tô fazendo. Quando eu vou fazer uma peça que é só uma demonstração, pouquinha coisa que eu tô mostrando no vídeo para vocês, eu nem utilizo óculos, porque é um minutinho que eu tô usando. Mas, para fazer esse daqui, ó, que leva um tempinho maior, que eu faço fora da bancada, então eu coloco o óculos e coloco a máscara, tá? Aí, deixo ele sempre pertinho para não deixar para depois. Falar, depois eu pego, e acaba não pegando, né? Vamos falar do queijo agora, que eu falei da carne, como eu fiz a carne, e acabei esquecendo de explicar do queijo. Fiz o mesmo processo, ó, só que um pouquinho menor. Eu fiz o queijinho, ó. E daí, fiz os quadradinhos, só que eu não cortei a lateral, deixei arredondadinho mesmo. E quando ele ainda estava molhada a massinha, eu vim com eu chamo pincel de silicone. Eu comprei em loja de cosméticos isso aqui. Eu acho que quem usa isso deve ser manicure. Eu nunca vi ninguém usando, tá? Mas eu sei que quando eu bati o olho, eu falei, isso vai servir para mim no artesanato. Então, eu comprei. Então, são vários, tá? Foi um kitzinho que eu comprei. O que eu fiz aí com a massinha ainda úmida? Eu peguei esse pincelzinho aqui, ó, que é a pontinha de silicone, e fui fazendo assim, parecendo que uns furinhos assim do queijo, ó, tá vendo? Fui fazendo isso. E agora, o que eu vou fazer nele? Eu vou passar o meu pincel com tinta óleo na cor terra, mas como ele tá muito carregado, eu acho, eu vou tirar um pouquinho do excesso dele aqui no meu papel higiênico. Não tá muito carregado, não. Aí, ó, eu venho aqui e dou uma sujadinha dele aqui, ó, um pouquinho mais intensa de um lado, para simbolizar que ele foi assado já, né? O nosso queijo e a nossa carne, eles estão assados. Porque o queijo sem assar, ele vai ficar como? Ele vai ficar pingando água. E a nossa carne sem assar vai ficar pingando sangue, né? E a gente não quer, né? Deixa eu colocar ele aqui na base aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Eu nem passei cola entre eles, tá? Eu vou passar cola nele só pra colar lá agora, ó. Então, dá essa sujadinha aqui que vai ficar parecendo que ele já tá prontinho pra comer. Ai, que deu até vontade de comer um queijinho agora, né? A carne eu podia fazer 1 milhão de espeto, que eu não tenho vontade não, mas o queijo, misericórdia. Eu não sou mineira, mas eu sou da família de mineiro. Então, minha família é mineira. Então, tem um pezinho lá em Minas, né? Pezinho lá na roça. Ó, então, o cantinho do churrasco. Lembra que eu falei que já tinha mais ou menos preparado aqui, ó, o tamanho aqui que eu queria colocar? Ai, gente, que eu tô apaixonada pela minha plaquinha. Olha só. Vale a pena também se você quiser colocar mais alguma coisa aqui, como, por exemplo, combina a tampinha da cerveja. Por quê? Porque as plaquinhas, elas se completam, né? É um kit. Então, vale a pena, fica legal. Então, agora eu vou passar cola aqui, ó, instantânea, adesivo instantâneo e vou colar. E eu tô achando que eu quero dar um tonzinho, que eu não passei tinta aqui nela, na minha carne. Tô achando que eu quero dar um tonzinho de vermelho nela. Eu uso um pincel para cada cor aqui na tinta óleo, tá? É bom você saber disso, porque a tinta óleo não é como a tinta acrílica, que a gente pode misturar lá, depois você lava e já dá pra usar, né? A tinta óleo, o pigmento dela é muito forte. Só que é o seguinte, esse pincel aqui da Condor,
cerda macia, que é o 42300, que você encontra aí no site do Drisol. Se você usar direitinho, souber armazenar, souber usar, souber higienizar o seu pincel, você vai ter pincel por muitos anos, muitos e muitos anos. Os meus, eu já perdi as contas aí de quantos anos eu tenho. A gente às vezes pensa assim, né? Nossa, pincel é tão caro. Então, mas por tudo que você, todas as peças que você vai conseguir fazer com o pincel e por todo o tempo que ele vai durar, você vai ver que não é caro, tá? É algo que compensa muito a gente ter. Então, eu vou colocar um pouquinho de tinta. Olha que é uma sujeirinha, bem pouquinho que eu tô colocando aqui, ó. Calcule assim, ó. Imagine um grão de arroz. Então, agora você divida ele por 3. Nossa, Adriana, que exagero. É isso mesmo. Um grãozinho de arroz dividido por 3. Aí você vem aqui na sua bandejinha, ó. E mistura aqui, ó. Faz um movimento aqui para que essa tinta, ela penetre aqui direitinho, né? Todo na cerda do pincel todinho aqui. Eu vou usar esse papel aqui mesmo, ó. E eu quero... Ah, é isso que eu queria! Vai ficar aparecendo sangue aqui agora na minha carne. Para quem gosta de carne mal passada, al dente que fala? Mal passada? Não, não é al dente é o macarrão, né? Eu sei lá, acho que é carne mal passada mesmo que fala. Eu não, se eu tiver que comer, eu gosto dela bem assadinha. Nossa, essa tinta óleo ficou perfeita aqui, gente. Vocês têm que ter tinta óleo, pelo amor de Deus. E com pincel, com esse pincel maravilhoso da Condor. 423. Olha, ficou excelente, ficou maravilhoso, totalmente diferente, muito legal, muito bacana, adorei. Agora eu vou lá então, coloco mais um pouquinho. Olha, se fosse o caso de fazer um teste, eu já tô acostumada com a quantidade de tinta, mas se você quer fazer um teste aí, por exemplo, você faz no avesso, você faz atrás da sua peça, para ver se vai ficar do jeitinho que você quer, tá bom? Então, eu venho aqui agora, vou colocar mais um pouquinho aqui, um pinguinho. É um cheirinho só de tinta, hein? Pelo amor de Deus, não me vá carregar o seu pincel. E aí, você vem aqui, ó, mistura de novo lá, bonitinho. Daí, agora vem na peça, ó. Esse daqui, eu fiz até uns, como se fossem uns buraquinhos nele aqui, ó. Depois você vai lá na foto, no Insta e no Facebook. E vai lá, deixa aquela curtida que a gente gosta, aquele coraçãozinho. Aqueles comentários maravilhosos, sabe por quê? Quando você faz isso, você mostra para o Facebook, para o Instagram, que você está gostando daquele conteúdo. Daí, sabe o que eles fazem? Eles vão entregando para mais pessoas. Fala, nossa, tem gente gostando disso, então vamos mostrar para mais gente. Daí isso nos ajuda a sempre levar mais e mais conteúdo para você. Porque essa aulinha aqui, ó, uma aulinha gratuita que você está assistindo, né? É uma gentileza Adriana Gemines Artesã e Drisol Artes, né? Para você aí. Então, agora você posiciona aí do jeitinho que você preferir. Eu acho que eu quero assim, ó, um pouquinho mais para baixo. Assim, deixa eu dar uma olhadinha aí no vídeo. Aqui. E aqui, será? Acho que eu quero tudo pra dentro, eu não quero a pontinha do meu espeto pra fora. Aqui. E eu tô sentindo falta de colocar uma coisa aqui, ó. Eu não sei o que é ainda. Depois, quem sabe eu descubro, né? Quem sabe mais tarde, depois quando eu colocar, tirar a foto, eu vou descobrir. Então, eu vou querer assim, ó, desse jeitinho aqui, o meu espeto. Cadê a minha cola? Tá aqui. Então, agora eu vou passar a cola. Sem segredo, cola em todos os gominhos lá da carne, tá? Acho que assim tá bom. Gente, mas essa tinta a óleo ficou vermelha, ficou um espetáculo aqui na carne. Ficou tão legal, ficou real. É real, ficou real. Gostei, eu adorei. Vamos no queijinho agora. Então, você entendeu também o queijinho direitinho aí como faz, né? Massa branca, tinta acrílica, trabalha bastante a massinha, sova bem ela, faz os quadradinhos
e depois faz os furinhos do queijo. Pelo menos para mim, o queijo, eu acho que é assim. Ó, esse daqui eu comecei a fazer frente e verso riscadinho. Depois eu falei, não, mas eu vou colar, não preciso colocar lá no verso, né? Daí eu vim e não fiz nos outros, fiz só em um, tá bom? Então, ó, carne colada aqui. E agora eu vou aproximar aqui, vou trazer para você todas as peças, tudo coladinho aqui, né? Eu vou trazer para você as outras plaquinhas para ir contando para você sobre a cor da letrinha, tá? Vou aproximar todos juntos para você ver a diferença aí. Então, repara bem na letrinha, nas letrinhas vermelhas, ó, tá vendo? Aqui, essa daqui, cantinho do churrasco. O que eu fiz? Cortei no EVA vermelho, fiz a luz no centro primeiro, porque quando a peça é pequena, eu gosto de fazer primeiro a luz, tá? Fiz a luz e depois, na beirinha dela, eu sombreei com a tinta a óleo preta. Então, eu usei EVA vermelho, fiz a luz branca e fiz a lateral aqui, ó, de cada letrinha com a tinta óleo preta. Esse daqui, ó, é o mesmo EVA. E olha como ele ficou diferente aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo EVA. Esse daqui eu fiz a luz branca. Observa que ela tá bem clarinha. Ela não tá uma coisa assim muito cheguei, sabe? Chamando muita atenção. A luz, tá? E daí na lateral eu utilizei a tinta a óleo na cor terra. Então ficou nesse tom aqui. E esse daqui é o mesmo EVA, que eu não fiz nada nele, deixei ele na cor original dele, para você olhar a diferença dos três. Agora você olha aí e vê o que você prefere. Ah, eu gosto com preto, eu gosto com marrom, ou eu não quero com nada, eu quero ele na cor mesmo original dele. Você escolhe aí do jeito que você quer. Eu sei o que eu vou fazer. Aqui, eu vou pegar o meu pincel branco. Deixa eu ver se ele tá aqui com um pouquinho de tinta ainda. E eu vou fazer isso aqui nas letrinhas, ó. Ele tá com um pouquinho de tinta. Eu quero clarear todas as letrinhas, tá? Então, eu vou fazendo isso, ó. Como é o branco, não vou ter problema. E é bem pouquinha tinta que eu tenho aqui no meu pincel, eu não vou ter problema com a minha parte de baixo aqui. Mas geralmente, tudo que eu faço de sombra, né, eu tenho que fazer antes de colar a minha peça. Aqui não vou ter problema, por quê? Porque aqui eu já fiz essa bagunça aqui com o meu pincel de pátina, né? Que eu fui fazendo esses risquinhos aqui, ó. Então, olha aí, ó. Tá vendo a diferença? Só bebo aqui da letra depois, eu já passei a tinta óleo branca, que é essa daqui, ó, quer ver? Deixa eu mostrar pra você. Essa é a amarela, a branca, ó. E eu uso duas marcas, Gato Preto e Acrylex. A qualidade das duas é igual, é maravilhosa, tá? A cobertura é maravilhosa. Então, você pode comprar sem medo. Isso aqui também é uma coisa que você compra e dura uma vida inteira. Muito, 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 muito tempo. E olha que eu uso todos os dias e o dia todo, essa tinta aqui. Então, eu super recomendo. Tem gente que não gosta da tinta óleo, então vai do gosto de cada um. Se você for comprar, compra uma só, para você ver se você gosta. Aí, se você gostar, você compra as outras cores, tá bom? Eu recomendo sempre isso para tinta óleo. Então, assim ficou as nossas plaquinhas. Eu vou mostrar uma por uma aí mais próximo para você. Depois eu faço a luz aí, ó, as tampinhas todas coladinhas. Como eu disse, depois eu vou tirar uma foto e se tiver faltando alguma coisa, aí eu vou e coloco mais alguma coisa que eu queira. Olha lá o cantinho do churrasco, a nossa carne deliciosa aí, ó, para quem gosta muito de carne. E o meu queijinho. Depois eu vou descobrir o que eu quero colocar aqui, que eu não tô feliz com esse lugarzinho aqui, ó. Não sei o que eu vou colocar. Depois você vai lá na foto, lá no Instagram e no Facebook, olhar o que eu coloquei, tá? E aqui está a nossa outra frase, a nossa outra plaquinha.
Talvez nessa daqui eu vá querer colocar assim, ó, também as tampinhas, que eu acho que vai ficar legal, acho que vai ficar bacana. Depois eu vou pegar mais algumas tampinhas, esperar o filhote tomar, né, alguma cerveja, ou o marido tomar, e daí a gente já coloca assim, ó, mais algumas tampinhas aqui. Eu acho que vai ficar bacana, acho que vai ficar legal. Eu espero que você tenha gostado da nossa aulinha. Quero muito saber a sua opinião, se você gostou dessa nova proposta, porque a gente sempre faz coisas muito cut, muito delicadinho, cheio de lacinho, cheio de frufru, né, para as mulheres. E essa proposta dessa vez foi um cantinho pensando nos homens, né, como eu falei no início do vídeo. Então, o cantinho do churrasco aí pensando nos meninos também, que eles também gostam de arte em EVA, mas tem que combinar com eles, claro, né? Espero que você tenha gostado da nossa aulinha e até o nosso próximo vídeo. Tchau!